nome é Carla Emanuele Seara Gomes Jesus. A minha formação é em Relações Internacionais, mas atualmente eu atuo como administradora de empresas. O Cabelo Clube nós inauguramos há 16 anos atrás. Inicialmente, o meu irmão tinha uma barbearia aqui em Brasília, no Sudoeste, e essa barbearia tinha um movimento muito grande de crianças, né? Então, principalmente aos sábados, era uma movimentação muito absurda, uma quantidade muito grande de crianças em atendimento. E aquela velha história, a criança atrapalhava o adulto atrapalhava a criança. E aí, depois de uns 3 anos de inaugurada essa barbearia, meu irmão me chamou para abrir um infantil, um salão especializado em criança também no Sudoeste. A gente inaugurou essa unidade, a primeira unidade aqui do Sudoeste, há 16 anos atrás, e foi um sucesso. Na inauguração, a unidade já tinha fila de espera, né, já tinha uma fila enorme de crianças querendo cortar cabelo. E em seguida a gente inaugurou outras unidades, que foi a Asa Norte, 3 anos depois, e 2 anos depois da Asa Norte, Águas Claras, a nossa terceira unidade em Brasília. E após a terceira unidade, a abertura da terceira unidade, a gente expandiu o negócio através de franquias. A primeira unidade franqueada foi a do Guará, há 6 anos atrás. E depois começou a expandir, né? Depois do Guará, Taguatinga, Gama, Sobradinho, Formosa, Aracaju, Goiânia, e a gente foi crescendo aqui, principalmente nessa região nossa aqui do Distrito Federal, né, e em torno. Desde a primeira unidade, a gente sempre cultivou aqui dentro do Cabelo Clube uma rotina ali de abertura, né? Eu sempre achei muito mais importante a abertura da loja até do que o fechamento. Tem muito empresário que gosta de fechar por causa do controle financeiro, fechamento de caixa, fluxo de caixa, envolve essa questão financeira. Eu sempre achei muito mais importante a abertura da unidade. É claro que depois que você passa a ter 1, 2, 3 lojas, você não consegue acompanhar a abertura de todas, né? E para isso a gente entra com os procedimentos operacionais, né? Os POPs, que a gente tem em todas as unidades, para que essa cultura que eu tinha desde a primeira unidade perpetue, né, para todas as franquias. Então, assim, quando eu abria a unidade do Sudoeste, quando eu tinha somente essa unidade, que eu estava aqui bem cedinho, participava da limpeza da loja, participava da abertura, tudo isso que eu acreditei durante esse tempo, eu consegui perpetuar isso através dos procedimentos padrões, que a gente desenvolve através de treinamentos, né? Quando um profissional novo entra, ele passa por esses treinamentos e ele tem acesso a todos esses processos que envolvem ali o funcionamento da unidade. Então aqui a gente gosta muito de trabalhar com essa rotina de abertura. Então eles chegam, eles vão cuidar do material, eles vão cuidar ali com muito esmero ali dos equipamentos, da maletinha deles de equipamentos, as ferramentas. Então eles preparam tudo para receber a criança, ligar os videogames, ligar os vídeos. A gente orienta a equipe também que aprenda a jogar os jogos que as crianças jogam, né? Porque vai surgir dúvidas ali que não tem nada a ver com o serviço, com o corte, mas o profissional ele tem que saber. Se uma cliente, um menino pergunta para o tio como que faz para passar daquela fase o joguinho, o profissional não pode falar que não sabe, né? Então ele se prepara para atender o cliente, desde a parte técnica até todo o trabalho que a gente faz com as crianças aqui, de distração, né? De entretenimento na unidade, dos jogos, dos vídeos. Então os profissionais aqui, eles sabem quais são os personagens da Patrulha Canina, os nomes dos cachorros, né, da Patrulha Canina, de todos os desenhos que estão em alta, né? Eu fiz faculdade de Relações Internacionais, inicialmente eu não imaginava que eu fosse seguir esse caminho, mas aí na metade da faculdade surgiu essa oportunidade, né, que meu irmão me chamou para abrir esse empreendimento. E aí, desde o primeiro dia, eu vi que realmente era o que eu queria fazer. Só que eu não desisti da faculdade, né? Eu não gosto de parar as coisas pela metade, então eu concluí o curso. Mas durante a faculdade, eu fazia muitas aulas de outras matérias, que não tinha muito a ver com o meu curso. Então, eu entrava de vez em quando em algumas aulas de marketing, que hoje é a minha paixão. Eu sou muito, dentro do negócio, eu sou muito mais voltada até para o marketing do que qualquer outro setor do administrativo, mas eu estudava muito outras matérias, fazia curso de extensão, né, focado em outra que envolve todo esse contexto, né, do empreendedorismo.
mas desde a primeira unidade que eu percebi realmente que eu estava no curso errado e que é realmente a minha paixão, assim, empreender. Hoje a gente já tem uma equipe, já tem bastante gente trabalhando ali com a gente no escritório, que faz parte de tudo isso, de toda a história, né, e que impactam no sucesso que é o Cabelo Clube hoje, e são responsáveis por tudo isso. Mas inicialmente era bem aquela empresa de que o dono era tudo, né? Eu era recepcionista, eu era publicitária, eu era a contadora, a advogada, o meu irmão cuidava de toda a parte técnica. Então, o investimento, né, baixo, o capital reduzido ali para investir, então a gente não tinha muito recurso, então tinha que aprender. Isso foi muito legal porque Deus me possibilitou de aprender tudo. Então hoje eu consigo administrar um escritório com uma equipe grande ali equipe de marketing, equipe do administrativo, a gente tem assessoria jurídica, contábil. Eu consigo administrar tudo isso com o conhecimento que eu tive há 16 anos atrás, né, aprendendo tudo isso. Então acaba que eu não fico muito na mão de profissionais, eu consigo me envolver em cada etapa do processo, hoje, do Cabelo Clube, do desenvolvimento da marca, do branding da marca, e eu consigo acompanhar tudo de perto porque eu aprendi, né, desde o comecinho, mesmo não me formando na área administrativa e nem no marketing, eu aprendi tudo, meio que na cara e coragem, mesmo estudando sozinha, através de cursos online e tudo mais. Eu aprendi cada etapa desse processo, né, de empreender, e acho que isso resultou no sucesso que a gente conquistou até hoje e certamente vai crescer muito mais ainda nos próximos anos. Como a gente já tinha essa barbearia, tinha um público infantil muito grande, a gente percebeu que existia uma carência em Brasília, né, voltado para esse segmento. E a gente percebeu a necessidade de ter um salão que atendesse, que fosse realmente especializado em criança, né? Que tivesse toda essa temática, essa estrutura, não só tudo que a gente tem aqui tangível de diversão, de brincadeiras, de entretenimento, mas também a parte de especialização, né? Que são os treinamentos voltados ali para a equipe. Hoje em dia é muito complicado, você não consegue um profissional especializado em atendimento infantil. Então, geralmente a gente faz essa captação de um profissional de adulto, né, que vem de barbearia ou um salão infantil, feminino, e a gente oferece todo o treinamento. Então, assim, de fato, em Brasília não existia nada voltado com essa especialização, né? Não tinha nada tão focado, né, tão nichado ali no público infantil, voltado para estética. E com tudo isso, em seguida veio também outras ideias, outros projetos, que hoje em dia a gente já tem uma linha completa de cosméticos voltado para o público infantil, linha de acessórios, de óculos, então tudo isso acabou acarretando ali numa especialização, não só na parte de estética, né, mas voltado tudo para a autoestima da criança, né? Inicialmente, a primeira unidade foi tudo muito por feeling, assim, a gente não contratou uma empresa, uma arquiteta e projetou, né? O meu irmão ele é muito criativo e acabou fazendo tudo sozinho, todos os projetos, até a formatação para a expansão do negócio através do franchising foi na garra, né? A gente mesmo colocando a mão na massa e fazendo. Depois das primeiras unidades franqueadas, a gente viu a necessidade da padronização das unidades por serem franquias e aí a gente percebeu a necessidade de ter um arquiteto que fosse voltado, né, exclusivo ali para o espaço que proporcionasse à criança um ambiente lúdico, um ambiente divertido. Então aqui no Cabelo Clube a gente tem essa preocupação de a criança em primeiro lugar. Então, assim, desde os procedimentos padrões, ali, desde a recepção da recepcionista lá no caixa, quando a criança entra na loja, a preocupação inicial é sempre a criança e não os pais. Então, a gente primeiro conversa com a criança para depois conversar com os pais. Então, toda a temática, toda a estrutura, todos os procedimentos, tudo que é tangível e intangível também, tudo é voltado exclusivamente para a criança. Então, essa parte estrutural do entretenimento, das brincadeiras, da loja divertida, descontraída,
tudo isso foi já pensado para proporcionar esse espaço que não crie traumas. Tem muita criança que chega no Cabelo Clube que já vem de traumas de atendimentos errados em barbearia, né, de profissionais que não tiveram paciência com a criança. Então, o ambiente ele já é voltado para, inicialmente, quando a criança chega ali na primeira abordagem, ele já consegue identificar que o espaço é dela, né? Aquele ambiente foi projetado para ela, foi pensado cada detalhe, né? Cada game, cada gibi, cada brinquedo ali foi projetado para ela se divertir acima de tudo. O nosso principal objetivo dentro das unidades do Cabelo Clube é a diversão e a experiência que a criança vai ter aqui com a gente. Né? Claro que tudo isso juntamente com um atendimento de qualidade, principalmente na questão técnica. Mas a diversão, o ambiente exclusivo, aquela ideia de que ela está no espaço dela, no espaço, não, ela pode fazer o que ela quiser, né? A gente não tem nenhum objeto dentro da loja em que a criança não possa tocar, em que a criança não possa mexer, não existe aquela frase assim, olha, não encosta aqui, ele vai quebrar, aqui não, a criança ela pode pegar em qualquer peça, em qualquer... É claro que as ferramentas, os utensílios dos profissionais ficam muito bem armazenados, né, para não ocorrer nenhum tipo de acidente. Mas toda a estrutura da loja é pensada, focada, planejada para que a criança tenha uma experiência extremamente divertida e inesquecível dentro das unidades. Então a gente preza muito para essa questão da experiência, né, da criança. Geralmente é a criança que decide voltar ao Cabelo Clube, né? Então, às vezes o pai ou a mãe quer trazer uma comodidade e levar a criança mais perto de casa ou no próprio barbeiro, e pela experiência que a gente tem aqui, a gente percebe que é a criança que não aceita, né? A criança fala, não, eu quero o Cabelo Clube, porque ela sabe que o ambiente é dela, né? O espaço é exclusivo dela e aqui ela tem a melhor experiência possível ali durante o atendimento. Hoje, as unidades do Cabelo Clube, quando inauguram, elas entram no mercado com um valor diferenciado promocional. Então, toda essa precificação, ela ocorre lá no escritório, na nossa sede, e a gente repassa aos franqueados. Né? Então, o franqueado ele não tem a liberdade de precificar um determinado produto ou serviço por livre escolha. Isso tudo é determinado através de estudos mercadológicos lá no nosso escritório. Mas a gente sempre entrou com uma estratégia em Brasília e nas outras unidades também, de Goiás, em atuar com valores bem competitivos. Né? A gente sempre está com um valor abaixo dos nossos concorrentes, tanto em serviço quanto nas nossas linhas de cosméticos, produtos, acessórios e outras categorias. Então a gente precifica através de dados, né? Através de um estudo mercadológico de outros concorrentes, mas sempre tentando manter um valor abaixo do valor de mercado, especialmente nas unidades recém-inauguradas. No próximo bloco, a gente volta com o programa Abrindo a Loja. Oferece treinamentos para as equipes, né? Esses treinamentos são centralizados na nossa sede. E quando o profissional não pode se deslocar, a gente tem um treinamento através de infoprodutos, plataformas digitais. Então hoje um profissional aqui, durante um atendimento ou outro, ele consegue se especializar. E aí os cuidados que a gente tem, né? O diferencial do atendimento adulto ao infantil é justamente, eu acho, focado nesses treinamentos, que o profissional ele chega muito cru aqui. Então ele está acostumado a cortar cabelo numa barbearia, que eventualmente aparece uma criança, e aqui 100% do nosso público é infantil. Então a gente oferece desde treinamentos com psicólogos, recentemente a gente teve um com psicólogo para as crianças se especializarem no atendimento a crianças que oferecem resistência ao corte ou crianças que têm algum tipo de deficiência. Então esse psicólogo oferece esse tipo de treinamento. A gente tem treinamento com a última que teve agora, como a médica, ofereceu treinamento de primeiros socorros, né? Para se por acaso uma criança
cair, se engasgar, ou qualquer tipo de problema que possa oferecer aqui com todas as ferramentas, tudo que envolve ali a estrutura da loja. Então ela já projeta um treinamento voltado para o nosso contexto, para tudo que acontece ali no dia a dia. O que pode acontecer dentro de uma unidade? Uma criança cair de um carrinho, a criança por acaso encontrar ali a tesoura de um profissional e se cortar. Então tudo que pode, né, todos os acidentes que possam acontecer, a gente já faz uma prevenção, um trabalho de prevenção e, se acontecer, o cuidado da equipe ter ciência do que pode fazer, né, durante o atendimento de primeiros socorros. Então, eu acredito que esses cuidados são realmente voltados para os treinamentos. Ele oferece treinamentos focados só para evitar acidentes durante o corte. Então, existe um treinamento só para isso, para o profissional evitar de a maquininha arranhar o pescocinho da criança ou os movimentos bruscos que a criança vai fazer, certamente, né? Como que o profissional protege a criança, como que ele evita o acidente. Então, tudo isso é voltado para a criança porque é um atendimento diferenciado mesmo, né? Realmente não é o mesmo atendimento que é oferecido numa barbearia. Meu nome é Marcos Samachi, eu sou sócio da empresa e também sou um franqueado, como também tenho loja própria. A minha função na empresa é cuidar de toda a parte técnica, treinamento de profissionais, além de contratação e avaliação também dos profissionais de todas as equipes, no DF e fora também. O primeiro passo é a contratação, a gente busca os profissionais ali e faz essa avaliação deles para saber se eles estão aptos a trabalhar com esse público infantil. Tá? A partir daí eles passam por um processo bastante rigoroso de treinamento, né? Tem toda uma questão quando a gente trabalha com criança, não é só na parte técnica, né, de corte de cabelo. Tem a questão toda do atendimento, como lidar com essa criança, o modo como você trata ela e tal. A gente ensina até os profissionais que eles devem aprender sobre os desenhos que as crianças gostam de assistir, o jogo, sabe? Às vezes o profissional está ali, tem um tempinho, ele usa esse tempo para aprender alguma coisa sobre um personagem, um desenho ali que geralmente as crianças pedem muito, cada ponto desse é muito ressaltado. E a partir daí a gente contrata os profissionais e eles sempre estão recebendo esse tipo de treinamento, mais na parte técnica, né? Logo após isso, a gente visita as lojas, faz ali a avaliação de cada profissional, identifica caso haja alguma falha nessa parte mais técnica ou na questão do atendimento, e a gente convida esse profissional para ir até a nossa central e ali ele passa por vários treinamentos, tá? Práticos mesmo, vários modelos, e isso é praticamente semanalmente nós fazemos esse trabalho aí, sempre buscando aprimorar cada vez mais cada profissional da empresa. É bastante desafiador, isso é o que move a gente, né? Quando a gente busca um profissional que, da maioria das vezes, ele vem de alguma barbearia, um salão de adulto, ele geralmente chega com muitos vícios. Um profissional que chega até a mim já tem 15, 20 anos de profissão e quando passa pela gente faz lá um teste, uma avaliação e às vezes não é aprovado, porque vem com esse vício, essa coisa de trabalhar com adulto ou questões simples. Eu gosto de usar navalha para fazer o acabamento, na nossa empresa a gente não usa. E ele tem essa dificuldade de entender, não, meu trabalho é feito com navalha e tal. E outra questão que é muito citada, a questão de secar cabelo. Muito profissional não usa essa prática e a gente entende que é extremamente necessário. O cabelo tem que ser seco, todos os cortes têm que ser secos para dar um bom acabamento. Isso eu aprendi lá quando eu tinha 13 anos de idade, né? Nunca vou me esquecer. Então, alguns profissionais têm muita resistência quanto a isso, sabe? Já trabalham há muitos anos e aí, quando você questiona alguma técnica, alguma coisa, ele tem essa dificuldade para aceitar. Mas isso faz parte, a gente acha até bastante empolgante, assim, né? Pensar que você está ali mudando, talvez, o trabalho de alguém, acrescentando alguma coisa, isso é muito bom.
O planejamento ao cliente é feito através dos procedimentos padrões, né? Com toda a padronização dos atendimentos. Então, a gente já tem os nossos POPs, eles têm mais de 50 páginas, a gente tem mais de 10 POPs. Né? E esses POPs eles são revisados mensalmente. Então, todo mês, através das nossas unidades modelos, a gente consegue aperfeiçoar aquele procedimento. Eu acho muito importante as empresas que expandem através do franchising ter sempre uma unidade, né? Porque eu vejo alguns empresários vendendo todas as unidades, não fica com nenhuma para testar e eu não seria possível, eu acredito, que melhorar, aperfeiçoar todos esses processos, esses procedimentos dentro da unidade, se a gente não tiver uma unidade para testar. Então, através da nossa unidade de modelo, a gente valida processos, treinamentos, o nosso mix de produtos, a gente valida na unidade. Então, essa vivência durante o atendimento, durante o dia a dia da unidade, hoje, nessa unidade, que é a unidade modelo, a gente consegue aperfeiçoar os processos. E tudo isso, então, sobe para o escritório, a gente revisa todos os POPs e repassa para os franqueados repassarem às equipes. Todos os processos que a gente idealiza, que a gente projeta, que a gente planeja, a gente já faz pensando numa grande rede de franquias. Né? E eu acho que isso ajuda muito para a gente conseguir manter essa padronização dentro da loja e mudar a experiência do cliente, fazer com que a experiência da criança seja o ideal que a gente planeja, o que a gente projeta, né? Aquela experiência fantástica e o atendimento de excelência que a gente idealiza. O diferencial do Cabelo Clube hoje, desde que inaugurou, é realmente essa especialização em crianças. Agora, o diferencial entre o salão de adulto e o Cabelo Clube é muito claro, né? Qualquer pessoa, nossa audiência, nosso cliente, ele consegue observar facilmente, né? O tratamento que a gente tem, toda essa exclusividade que a gente oferece à criança é facilmente observado quando um pai leva a uma barbearia, um salão que não é especializado e leva ao Cabelo Clube. Agora, quando eu comparo o Cabelo Clube com concorrentes, hoje em Brasília a gente acaba dominando o mercado, né, da nossa região, mas em outras cidades que a gente está expandindo a gente não domina. E quando eu comparo os concorrentes nas cidades que a gente está entrando hoje, eu acredito que seja mais essa questão dos treinamentos mesmo. Então, os nossos concorrentes nas outras cidades, eles não têm essa preocupação, né, em treinar a equipe. Eles pegam um profissional de um salão de adulto, colocam ele para cortar, e aí depois de muito tempo ele descobre que aquele profissional não sabe cortar cabelo, né, ou não tem a menor habilidade com criança. Então, como a gente tem uma equipe por trás que cuida de toda a parte técnica e tem essa preocupação, né, em profissionalizar, em divulgar, em realmente qualificar a nossa equipe, eu acredito que isso seja um grande diferencial, porque é muito importante. E um ponto que eu acho muito marcante no Cabelo Clube é o marketing, né, que desde o comecinho, quando a gente mesmo não tinha dinheiro ali para investir num publicitário, numa agência, eu estudei muito, os meus irmãos também, a gente se especializou nessa área e o nosso marketing é muito ativo em Brasília, assim, sempre foi através das nossas campanhas, a gente roda mais de 8 campanhas anuais. Então a gente está presente assim, em todas as redes sociais, em todo tipo de mídia. E eu acredito que esse investimento em marketing, desde o comecinho mesmo, quando não tinha muito capital ali para investir, eu acho que esse investimento fez muita diferença também para a expansão aí e crescimento da marca. Os planos que nós temos, eu acredito, como a maioria das empresas que expandem através de franchising, é a expansão a nível nacional, né? É ganhar mercado de outras cidades, dominar o mercado, como a gente domina hoje em Brasília, de outras cidades. E já está aí na nossa projeção para os próximos anos. E projetos a gente nunca para. Agora, atualmente, a gente tem um projeto que é uma linha de cosméticos especializada em criança. Então, expandir essa linha de cosméticos através de todos os mercados, varejistas, hipermercados pelo Brasil. A expansão da nossa marca, do Cabelo Clube, né, da franquia de serviços também pelo país. A linha de óculos infantil que a gente tem também, expandir para varejistas, linhas de cosmético, de acessórios de meninas.
né? Então, a gente está entrando também com infoproduto. Eu acho que projetos assim, para o futuro são dezenas. A dica que eu dou para quem está iniciando um negócio é estudar. Hoje em dia, antes, quando eu comecei 16 anos atrás, não tinha tanta informação como a gente tem hoje, né? Essa revolução tecnológica que a gente está vivenciando através desses infoprodutos e muito conteúdo de valor acessível a todos, né? De graça. Na minha época não tinha. Então eu precisava, por exemplo, eu vivia dentro da UNB participando de cursos gratuitos, cursos de extensão, né? Eu precisava me deslocar, isso gastava tempo, dinheiro. Hoje em dia, com um celular na mão ali durante o seu almoço, durante o seu trabalho mesmo, até você consegue muito conteúdo de valor e consegue aprender muito. Então a dica que eu dou é essa, é estudar e não parar.